Case dessa semana, mais uma vez agradecendo você, agradecendo também aos amigos lá do Botequim Luso Brasileiro, na quadra 10 ali da Avenida Nossa Senhora de Fátima. Ou gente boa, gente que capricha realmente na comida para a gente comer gostoso, comer com a família, não é mesmo? Comer com os amigos, isso é muito importante. E de segunda a sábado, gente, olha, marmita, marmitex, o self-service. E agora uma coisa interessante, né? Por quilo o salgado. Você já imaginou? Porque tem uma porção de salgado lá, tem aquela salsichinha, sabe? É uma delícia, com massa, né? A empada que a dona Darcy faz, nossa, é maravilhosa, realmente. Quibe, coxinha, croquete de camarão, croquete de carne. Gente, eu vou ficar passando o programa inteiro aqui para ficar falando. Vai lá e experimenta para você ver que delícia que é. As bebidas, os sucos naturais, não é mesmo? E aquele ambiente gostoso, um ambiente realmente muito familiar, muito gostoso. E de sábado, quando não chove, né, você também tem música ao vivo. Então aí são os nossos músicos bauruenses aqui também tendo seu espaço ali no Botequim Luso Brasileiro. Fiquei sabendo que a minha querida Darcy tá dodói, resfriado tá pegando todo mundo, né? Toma cuidado, viu, menina? Toma cuidado porque você precisa estar presente, não só através do seu conhecimento culinário, mas também com a sua presença física, encantando a todos que lá frequentam. Um abraço também muito forte para o Henry, que está segurando as pontas aí com o Servinho, não é mesmo? E essa equipe maravilhosa de cozinha, de frente, lá junto com a Vivi, com todas as meninas e com todos que fazem parte dessa grande família do Botequim Luso Brasileiro. Bom, gente, no programa de hoje eu vou estar falando de mais um case que está ligado também ao JC na escola. Fica aí mordendo de curiosidade que vem a mensagem da FIB e eu volto já. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Pratique qualidade de vida e assista aqui na TV FIB, canal 14 da NET, o programa Vida e Saúde. Estamos de volta com o nosso case dessa semana. E qual é o case dessa semana? Olha aí, gente, que bacana, que trabalho bonito. E a gente vai estar falando desse trabalho, vai estar falando também o que vem a ser, não é? A Araci cultura indígena. E nada melhor do que alguém que vai falar do povo terena que seja terena. Pois é, seja bem-vindo, meu caro Irineu Geá, ele que também faz parte aí do povo terena e tem um trabalho lindo que a gente pretende levar ao ar para você. No segundo tempo, nós vamos ter a presença de um indigenista aqui também conosco, o Márcio Coelho. Nós vamos estar falando aí a respeito deste tema que queremos levar também às escolas. Mas isso é para o bate-papo que nós vamos ter agora aqui com o Irineu. Irineu, seja bem-vindo e já vamos começando já dizendo qual que é o objetivo da Araci cultura indígena. Bom, Sérgio, a Araci cultura indígena, ela é um nascimento de encontros entre amigos do curso de antropologia que eu fiz na universidade, encontrei uns amigos e ali a gente se juntou para fundar uma associação que pudesse trazer a questão indígena para a sociedade, né? De uma forma assim, levando a democratização do conhecimento acerca dos povos indígenas do Brasil em Bauru. Tá? Mas é um tema que pode ultrapassar os limites de Bauru, é um tema que pode estar indo para mais longe. Né? E só que eu venho trabalhando isso desde 2013, né? Quando eu entrei no curso de História, e vim trabalhando a questão do povo, do meu povo, o povo terena, porque eu observei que não falava sobre os povos indígenas no curso, do Brasil principalmente, e da região, que a gente tem tem uma reserva indígena Araribá. Então aquela minha preocupação, comecei a pesquisar, a conversar com meu pai, porque é uma tradição totalmente oral, e comecei a desenhar 500 anos do povo terena, até a saída deles do Estiva, que hoje é conhecido como Chaco-Paraguai, passando pelo Mato Grosso e chegando em 1932 aqui em Havaí. Então é um conhecimento que
poucos desconhecem, né? Então a Araci, ela nasceu, o objetivo central é a difusão dos povos indígenas do Brasil em Bauru. Isso tudo, gente, é com a base e aprovação do projeto, junto ao Ministério da Cultura, junto à Secretaria da Cultura. É um negócio muito bonito, sério, e que nós precisamos abraçar. A gente precisa conhecer quem realmente faz parte, né, do povo brasileiro. E eu vou fazer uma pergunta aqui que aparentemente é uma pergunta desproposital, mas o GA, que significa... Meu filho, olha que bacana. Na língua terena? Aruaque. Aruaque, é conhecido como Aruaque. A gente fala terena para os que não conhecem, mas para os... Mais estudiosos aí? Mas o correto mesmo é o tronco linguístico Aruaque. Aruaque. Então, entre o Aruaque tem mais 15 subgrupos que falam essa língua, né? Que beleza, que maravilha. Olha, gente, esse case vocês vão ver aí, é especial realmente. Nós vamos estar falando, então eu queria perguntar para ele o seguinte: no Brasil hoje, existe indígena, existe índio? Bom, é uma pergunta assim que talvez questionando, né, as pessoas, elas podem se surpreender, porque o que se aprende nas escolas, né, é aquela história exótica, a escolarização de 500 anos, esse termo indígena. Será que existe índio no Brasil? Será que eu sou índio? Bom, eu vou falar segundo as palavras do Daniel Munduruku, que é um indígena, professor, tem 40 livros escritos, produzidos, e numa dos congressos dele, ele jogou para a plateia: existe índio no Brasil? Será que eu não sou índio? Eu também não considero índio, também não existe índio no Brasil. O que existe são povos. Eu pertenço ao povo Terena, Daniel Munduruku, ao povo Munduruku, ao povo Pancará, ao povo Pancararé, e assim vai nessas 305 etnias que existem no Brasil, né, que as pessoas desconhecem. Então, é um trabalho de formiguinha, né, para tirar essa história que está nos livros didáticos, trazendo para as crianças ter uma nova abordagem, né, a sociedade em si ter uma nova abordagem. Que povo você pertence? Tirar aquilo que você é índio, isso aí tem que acabar. Que povo você é? Que etnia que você é? E a Araci está trazendo isso nas escolas, ensinando as crianças sobre isso. Então, é uma nova abordagem para a sociedade. Só que é um termo, uma nomenclatura tão pequena, talvez insignificante para algumas pessoas, mas ela é carregada de preconceito. Pensa no indígena, aquele atrasado, e hoje não é mais isso. Hoje temos doutores indígenas, hoje temos advogados indígenas, professores indígenas. Então, o indígena, ele está procurando espaço em uma democracia que não é para ele, mas ele está procurando o quê? Ser protagonista da sua própria história. Então, como indígena terena, do povo terena, eu estou sendo protagonista da história do meu povo, que é o livro Mito de Origem do Povo Terena. Que foi o livro que eu mostrei aqui há pouco para vocês. Eu queria saber o seguinte, foi muito bem explicado aí o objetivo da Araci. Agora, o projeto a que me referi, o projeto Rede Indígena, de 2013 para cá, que você está desenvolvendo também, ou é mais recente? O projeto Rede Indígena, ele é um trabalho que surgiu dentro do curso de Antropologia Cultural. Perfeito. Né? Foi um artigo, né, que eu comecei a escrever. Pelo fato, tem uma coisa que levou a fazer isso. O que é? A minha preocupação, que essa história, né, é uma história talvez simples, mas de grande importância para o povo terena da aldeia Copénoti, do povo tereno daqui da região de Havaí, da reserva indígena Araibá. Por quê? É uma história que ela tem milênios. E o indígena em si, ele tem a sua história passada oralmente, passando de pai para filho, filho para neto, e isso há milênio. Então, essa história, até a saída do Estiva, chegada, indo para o Mato Grosso, chegando em Havaí, foram se perdendo muita coisa pelo caminho. E uma dessas é essa história tão rica
E a preocupação do meu pai, Cassiano Sebastião da Aldeia Cupenotti, sentou comigo ali na varanda dele, ali, sabe, que ele fica ali apreciando a natureza. Falou assim, filho, eu estou preocupado, é uma história que está sumindo. E você tenta resgatar, então, através de uma maneira lúdica, através do desenho, através da palavra, para que possa ficar, então, aí impresso e que as crianças, os jovens, os adultos, os professores possam tomar ciência. Não daquela história de 1500, não daquela balela, daquela brincadeira que faz com o indígena para trocar bijuteria com outros tipos de valores, etc. e tal. Mas é uma cultura que está em jogo, são vidas, histórias dessas vidas que o nosso querido Irineu está aí tentando resgatar com esse trabalho tão importante e que nós do JC na escola, além do case, eu também me coloco aqui no case sempre como o do JC na escola, a gente está abraçando também aqui pelo case, pela TV FIB, nós estamos abraçando também lá pelo Jornal da Cidade, com o nosso JC na escola, para que a gente possa divulgar cada vez mais isto junto aos trabalhos da história nas escolas. Como é que você está desenvolvendo isso, Irineu? Então, esse é um projeto a partir do que começou na universidade ali, né, a preocupação do meu pai. Então, a partir disso, eu fiz é chamado boneco, né? Fiz, imprimi, desenhei, uma coisa bem caseira mesmo, e fui falando sobre o mito nas escolas, até que surgiu a oportunidade de escrever no Estímulo à Cultura da Secretaria de Cultura de Bauru. Então, a gente foi contemplado ali, eu pude produzir 3.000 livrinhos. É pouco, mas é um início, né? 100 desses 3.000, né? 3.000. 3.000 livros foram doados ao JC na escola. Então, você, escola que faz parte do JC na escola, quando receber a minha visita, ou quando eu receber a sua visita lá no Jornal da Cidade, nós estaremos, então, tendo a oportunidade de pelo menos um exemplar a gente poder passar para vocês, porque a gente quer valorizar muito esse material. Eu não posso, assim, porque eu tenho 100, já distribuir os 100 para a primeira escola que chegar, né? Nós vamos fazê-lo com muito cuidado, com muito zelo, para que esse livro possa passar de mãos em mãos, possa ser de todos, não só daquele que recebe o livro naquele momento, né, da entrega, para que vocês possam conhecer um pouco mais aí o que é mito, o que é verdade em relação ao povo terena. Agora, falando do mito, Sérgio, Ah. Também dentro do projeto a minha preocupação também foi que se aprende sobre os mitos gregos, mitos de outra civilização. Então, Bauru, tão privilegiada por ter uma reserva indígena, né, aqui na região, por que não também ensinar os mitos indígenas nas escolas, né? Principalmente em Bauru, os estudantes, os alunos de Bauru, aprender sobre o mito desse povo indígena. Esse povo indígena que está aí, né? Então, Perfeito. o livro também é pensado nisso, levar para essas crianças um mito indígena. E de uma maneira, repito, lúdica. Quer dizer, não é uma coisa assim que você vai ter que se aprofundar em todas essas variáveis que tem da linguagem, né, dos povos indígenas, mas de uma maneira através do desenho, através da figura, da imagem, que expressa tanto e que pode levar essa mensagem tão bonita e tão profunda. Como nós vamos ter ainda a participação também do professor Márcio, eu gostaria de aproveitar esse tempo e perguntar o seguinte para o Irineu. Irineu, esse projeto praticamente já está consumado. Em agosto nós começamos a parceria no JC na escola, vamos estar fazendo essa distribuição dos livros, a escola que quiser nós vamos ajudar a agendamento junto ao Irineu, que já tem pelo menos que você me falou fora do ar aqui, 12 escolas? Tem 12 escolas, inclusive uma de Agudos. Exatamente, inclusive uma de Agudos, a diretoria de ensino de Bauru já enviou os ofícios, então já está chegando às escolas. Das 23 que ela mandou, 12 já responderam. 12 já responderam. Perfeito. E olha, gente, é por ordem de chegada dos e-mails, então você não fica demorando nem não, tá? Porque o Irineu, ele é sozinho, então ele é que tem que fazer as 12 visitas. E não é visita só, gente, ele pretende realmente desenvolver, é um curso, né, Irineu? Ou não?
Não, é uma palestra? É uma palestra. Uma palestra. Explicando o livro, né? Isso. Capacitando o professor para que ele possa ser um multiplicador, como a gente faz no JC na escola. Exatamente. Para com os seus alunos depois, porque né? Além dos alunos, o professor vai estar ali, vai estar aprendendo sobre o mito, né, de origem do povo terena, vai estar ali de uma maneira lúdica, de uma maneira assim para as crianças, se envolver nessa história, né? Então, é uma forma, o livro é uma porta de entrada. Por isso que é aí o projeto Rede Indígena, contação de história nas escolas. Nas escolas. Perfeito. E isso está em voga agora, a gente, né, retornar esse bom momento da contação de história, porque não contar história do nosso povo indígena? Muitos falam que aquele chegou primeiro. Quem já estava aqui eram os indígenas, já, né? Eram os povos indígenas. Então, vamos também respeitar o que é de direito de quem, não é mesmo? E daqui a pouco tem uma pergunta que está aqui na minha garganta, eu vou fazer para o Márcio, eu vou deixar estar no ar. Não, na hora eu faço a pergunta, fica tranquilo. Mas, considerações finais, então, com os nossos agradecimentos ao Irineu, para que a gente possa, então, ter a participação aí do professor Márcio Coelho, ele também que é indigenista. Eu queria agradecer primeiramente porque esse livro foi mesmo para o meu povo, né? Foi para o povo ali não esquecer. Já está registrado, está documentado, agora não vai esquecer mais. Agradecer ao pessoal da aldeia Copenotti, o Chicão Terena, o Adão Alves, né? O meu pai que contou essa história, né? Todos ali os professores, todos envolvidos ali da aldeia Copenotti, que abraçaram também essa ideia, né? Me ajudaram. E também a diretoria da Araci, né? Eu não vou mencionar todos, mas a diretoria da Araci que está envolvida, né, nesse trabalho, nos seus momentos, eles participam. Né? Tem um segundo módulo, o Márcio vai falar sobre isso, a capacitação dos professores do indígena na questão indígena. Então, agradeceu a Secretaria de Cultura, que confiou no nosso trabalho, que é um trabalho transparente, um trabalho sério, né? Somos testemunhas disso aí. Eu gostaria que os empresários abrissem a porta, escutassem nossa história, né? Ver como que é o nosso trabalho, para poder estar ajudando a gente, apoiando a gente nesse trabalho, porque é um trabalho grande, é um trabalho bonito que a gente quer fazer em Bauru, porque Bauru não tem uma cultura de uma entidade que não tem fins lucrativos, trabalhar a questão indígena. A Araci, ela veio para isso, né? Agradecer à Secretaria da Educação Municipal, a própria DE também, que está junto comigo ali, né? E tantas outras pessoas que estão indiretamente juntas nesse trabalho, né? Que maravilha. E o próprio JC na escola. Exatamente, abrindo essa oportunidade. Vai chegar em muitas pessoas. Com certeza, porque nós não estaremos só na TV FIB, né, canal 14 da NET. Nós estaremos também no YouTube, pela própria FIB, estaremos no YouTube através do sergiopurini.com.br. Nós estaremos aí também na internet, então, quer dizer, ultrapassando o limite de Bauru, com certeza. Só para encerrar, é duro a gente ficar olhando no relógio aqui, mas só mais essa só. Para no Terena ou você ainda pretende fazer outros livros? Porque em setembro aí abre novas inscrições. Como é que fica? Então, eu desenvolvi esse um mito Terena. Agora, eu já escrevi, já desenhei o mito Caigangue, também que é um povo originário aqui da região, certo. E um povo Guarani. Eu já tenho esses 2 livros já prontos. Então, por isso que eu pedi para as pessoas abrir a porta para a gente. Certo. Pra não só depender do estímulo, mas outras pessoas que querem apoiar, né, para levar esses livrinhos também para os seus funcionários, seus operários, exatamente, não é isso? Para as famílias desses operários, para que a gente possa divulgar ainda mais o que é o povo brasileiro nessa miscigenação tão rica que é a nossa. Muito obrigado, então, meu caro Irineu G.A., meu filho, aí na linguagem do povo terena. E a gente já volta já com o professor Márcio Coelho. E o nosso case já está aqui na nossa bancada com o professor Márcio Coelho, ele que também é indigenista. E a primeira pergunta, obviamente depois dos nossos agradecimentos pela sua presença aqui, pelo enriquecimento da sua presença aqui ao tratar de um assunto tão importante, tão delicado e que nós estamos querendo expandi-lo de uma maneira cultural,
anexar à educação do povo brasileiro, a história do povo indígena, nós começamos com uma situação prática, uma situação que a informação nos leva à reflexão desse problema de falta de conhecimento e de lentidão na legislação para a garantia dos povos indígenas. Professor Márcio, seja bem-vindo. Eu estou me referindo à PEC 215 e à demarcação das terras indígenas, que tem tudo a ver com a questão do povo Guarani Kaiowá em Mato Grosso do Sul. Quer dizer, eu gostaria que, pegando de um fato real, contextualizasse, por favor, com essa PEC 215 que está tramitando com a demora danada. O pessoal, infelizmente, do nosso Congresso vai conforme os seus interesses pessoais, não conforme os interesses da nação. O problema é impeachment, então só fala em impeachment. O problema é a preocupação com a Lava Jato, então só fala da Lava Jato. Quer dizer, e a vida continua. O Brasil continua. As pessoas, o povo brasileiro continua vivendo. E então é nesse sentido que eu gostaria que contextualizasse para nós a PEC 215, do que se trata, como é que está a demarcação das terras indígenas e a questão do Guarani, que parece que direta e indiretamente está ligada também a esse assunto. Agradecendo aqui a oportunidade desse espaço aberto para a Araci, cultura indígena, a gente que pode dizer claramente em relação à PEC 215, que a PEC, para quem não sabe o que é uma proposta de emenda à Constituição, e ela quer fazer o seguinte, ela quer retirar do Poder Executivo o poder da demarcação das áreas indígenas e passar essa discussão para o Legislativo. Porque hoje o órgão federal responsável por essa questão é a Fundação Nacional do Índio, onde eu trabalhei por mais de 10 anos como indigenista, acompanhei várias demarcações lá na região da Amazônia Legal, e a gente hoje, os povos indígenas e o movimento indigenista brasileiro luta contra isso, porque a gente sabe que os interesses no Congresso Nacional, como você bem colocou, são vários, e a gente não tem nenhum representante indígena no Congresso Nacional. Nós tivemos o deputado Mário Juruna, que foi eleito pelo Rio de Janeiro, pelo PDT há muito tempo, ele faleceu, e de lá para cá nós não tivemos mais ninguém. Então, hoje, muitas organizações não governamentais, indigenistas e indígenas estão trabalhando junto a alguns parlamentares para que essa PEC não siga para frente, ela morra lá no Congresso e não chega a ser aprovada. Por quê, Márcio? Porque, então, justamente por causa disso, porque a hora que ela for aprovada, toda a demarcação de terra indígena, inclusive revisão das que já existem demarcadas ou discussão de ampliação de alguma reserva que é necessária hoje, vai sair do Poder Executivo e vai ser discutido no Legislativo. Quer dizer, mais uma vez, aquela demora, aquela enrolação. E os interesses econômicos são maiores, todo mundo sabe, precisa dizer, quem está acompanhando o impeachment da Presidente da República observa claramente como é que funciona o Congresso Nacional pelos interesses, e aí a gente acha que fatalmente os povos indígenas serão prejudicados diretamente. Isso quero dizer diretamente e fisicamente, porque eles podem ser extintos, alguns, por não ter a sua terra. Que você tocou bem, que é o caso hoje de Mato Grosso do Sul. Os Guarani Kaiowá, quem acompanha a internet, viu que ontem houve um ataque de uma milícia contratada por fazendeiros, mataram um indígena, Guarani Kaiowá, tem parece que 3 ou 4 no hospital em estado grave, inclusive uma criança, e eles estão fazendo o quê? Lutando pelo direito deles. O professor Eduardo Veros de Castro, que é um antropólogo lá do Museu Nacional do Rio de Janeiro, ele chegou a dizer, há um ano atrás, mais ou menos, ele disse que a região dos Guarani Kaiowá, a fronteira do Brasil-Paraguai, é a faixa de Gaza do Brasil hoje. E ele não está exagerando. Não está exagerando, porque já são várias mortes lá e os índios estão brigando por são pequenas áreas que eles necessitam para continuar sobrevivendo, o povo Guarani Kaiowá. Você acredita que o Irineu fala que esse trabalho dele é um trabalho com uma semente de mostarda? Eu gostei muito dessa figura, né?
porque quem conhece o grão de mostarda sabe que ele é pequeno, mas depois que a sua árvore ela é frondosa, né? Quando ela cresce ali, a semente cresce e tal, fica bonita, forte. Você acredita que com a diversidade cultural que já é natural na miscigenação do povo brasileiro, somada à diversidade cultural do próprio povo indígena, com suas diversas ramificações, infelizmente muitas delas sendo aí praticamente eximadas, né? Sim. Mas ainda existem, graças a Deus. A capacitação dos professores na questão indígena, isto é, a sementinha da mostarda lançada para a gente poder fazer com que o Michel Temer colocou, a Lava Jato não terminou, não foi o Michel Temer não, foi um dos membros da Polícia Federal, um dos procuradores da Polícia Federal. Ele disse que se não fosse a população, a Lava Jato talvez já tivesse sido extinta. Você acredita que a gente, dando esse novo saber, lançando esse novo conhecimento sobre a diversidade cultural dos povos indígenas também, isso fortaleceria essa briga que não seria só minoritária dos povos indígenas, mas do povo brasileiro que tem mais esse segmento na sua miscigenação? Eu acredito sim, porque o que o Irineu falou é uma verdade. O Irineu é um exemplo claro disso. Ele é um indígena terena que mora em Bauru, a família dele está lá em Araribá, no Decopinoti, e ele se movimentou, buscou aliados e fundou Araci. Me chamou, me conhece, sabe que eu trabalhei muito tempo com os povos indígenas na Amazônia, eu sou formado em antropologia, sou professor nessa área também, e ele falou assim, vamos somar. Então, exatamente isso é o que se pretende plantar na escola. Levar a discussão da questão indígena e dessa diversidade cultural que existe no Brasil em relação aos povos indígenas para a escola, nada mais é do que plantar essa semente e atrair mais aliados à questão. Porque muitas vezes a pessoa é contra o índio por ignorância, por desconhecimento. E a gente ouvi dizer, né? Quebrar. Eu ouvi dizer, ou leu no jornal, ouviu quem não gosta dos índios falar alguma coisa e entra nessa história. Levar o conhecimento a eles, nós, através do nosso conhecimento de academia, da escola, mas também a gente tem levado a comunidade indígena, os representantes da comunidade indígena também, para eles falarem por eles mesmos, não ter essa intermediação nossa. E isso, é claro, facilita muito ao conhecimento e somar mais aliados aos povos indígenas no Brasil. O Irineu começou e disse assim, não, essa parte eu vou deixar para o Márcio. Como é que vocês pretendem realizar a capacitação dos professores na questão indígena nas escolas? A gente já faz muito trabalho nesse sentido, com palestras em escolas, com trabalhos com professores. Eu mesmo já desenvolvi vários projetos nas escolas aqui do estado, tanto no Silvério São João quanto na Mercedes Paz Bueno. A gente desenvolve um trabalho junto também na universidade, na USC, e todo o trabalho é levado basicamente aos alunos, mas visando também os professores. Agora, recentemente, a Secretaria de Educação do nosso município abriu um espaço para Araci desenvolver um curso de capacitação para professores da rede municipal. A gente já desenvolveu o módulo 1, vamos desenvolver novamente o módulo 1 agora em agosto para os professores da manhã, do período, aliás, da tarde, e futuramente haverá um novo módulo que vai ser para trabalhar atividades práticas, como trabalhar a questão indígena em sala de aula. Então, é nesse caminho que a gente tem buscado. A Secretaria de Educação do Estado, a Diretoria de Ensino nos recebeu, está com intenção também de abrir espaço para palestra, e a gente está à disposição para isso. Que maravilha. E nós de JC na Escola aqui dando todo o apoio que for preciso, que for necessário, para que isso ocorra realmente. Agora, como é que a gente poderia colocar o índio na história do Brasil e o ensino que se passa atualmente, Márcio? Então, essa já é uma questão já mais complexa, porque nas academias, nas universidades, as pessoas são formadas lá, basicamente o pessoal de História e Geografia, de Ciências Sociais, Sociologia, eles vão passando algumas informações. Mas quem estuda História na universidade acaba estudando História do Brasil
e ouve falar dos povos indígenas lá no começo da história do Brasil, de 1500 um pouquinho, e depois talvez agora no Brasil contemporâneo. Então parece que os índios desaparecem e em voltam grande de parte novo. da história, desaparecer e aparecer. Existe um texto de um historiador chamado Ronaldo Vaínfas, que ele chama da descoberta do Brasil. Ele fala se foi um encontro, uma descoberta ou uma invasão. É um texto trabalhado em sala de aula na universidade. E eu me lembro quando eu trabalhei esse texto, eu falei assim, olha, além dessas 3 questões, eu acho que tinha que colocar um outro. Além de encontro, descoberta e invasão, eu teria que colocar também desencontro. Porque o que ocorreu na grande parte desse foram desencontros como até hoje. Há um grande desencontro em relação ao povo indígena e o povo não índio. E na escola, justamente, esses cursos também visam a inserção dessa discussão, já que existe uma lei, a 11.645, que determina que seja ensinado o estudo da história indígena nas escolas de ensino fundamental. Então, nós estamos tentando caminhar nessa direção. Só fazer o que a lei determina. Exatamente. Só isso que vocês querem. O que a Aracy vocês não estão inventando nada. Não, vocês só querem fazer. Se movimentando para fazer, porque não tem muito. Como você perguntou, os livros didáticos ainda tem muito pouca coisa escrita, alguns já são melhores, mas não adianta ter a lei. O professor de sala de aula não tem formação para trabalhar a questão indígena em sala de aula. Não tem subsídios, né, para poder... Exatamente, e é o que a Aracy está pretendendo ajudar nesse sentido. E vamos tentar ajudar sim. Agora, para fechar a participação do Márcio aqui conosco, você me disse que já foi funcionário da FUNAI. Como é que você pode se manifestar aqui para nós em relação à FUNAI e política indigenista? Eu entrei na FUNAI em 1985 e fiquei na FUNAI até 95, 10 anos e pouco, como indigenista. Eu fiz um concurso público, fiz um curso de indigenismo lá em Brasília e depois fui para o campo trabalhar junto aos povos indígenas lá na Amazônia. O que a gente observa de lá para cá é que a política indigenista brasileira tem sido esquecida pelo próprio governo. Mas isso não foi uma coisa por acaso. Há um movimento, há uma estratégia por trás disso de ir diminuindo o poder da FUNAI cada vez mais. A FUNAI trabalhava com a questão da educação indígena e com a saúde indígena. Por quê? Porque as pessoas da FUNAI são preparadas para isso no trato com os povos indígenas, no contato e na convivência. Então, é mais fácil para a gente trabalhar essas questões. O governo retirou a educação, passou para o Ministério da Educação, retirou a saúde e passou para o Ministério da Saúde. A FUNAI ficou com a demarcação e a segurança aí dos povos indígenas das áreas que ainda existem. Então, o que a gente tem observado é que a política indigenista ela vem sendo gradativamente diminuída, destruída e tirando o poder da FUNAI, inclusive orçamentário. E é claro que todo mundo sabe que não adianta ter um poder público, um órgão público funcionando, com alguns funcionários que recebem seus salários, mas sem dinheiro para funcionar. Eu admiro até hoje as pessoas que estão na FUNAI, inclusive os daqui de Bauru, que eu conheço todos, trabalhei com vários aqui em Rondônia, e eles são pessoas que merecem aplauso, porque eles estão até hoje lutando por esses povos, mesmo sabendo que o órgão que eles trabalham passa por essas dificuldades que não é culpa dos funcionários da FUNAI. Tempo já praticamente esgotado, eu gostaria daquilo que porventura gostaria de falar e não foi possível, e que eu gostaria de perguntar e não terei mais tempo de fazê-lo, passar esta oportunidade para você, nas suas considerações finais, com os nossos agradecimentos, o que deixaria a mais, além do que foi dito, ou deseja reforçar daquilo que foi falado aqui no nosso case desta semana, caro professor Márcio Coelho. Bom, agradecendo essa oportunidade, eu queria dizer a vocês que eu só fui compreender melhor esse processo todo depois que eu pude conviver esses 10 anos que eu tive de contato direto com os povos indígenas no Brasil. Eu mudei muito, melhorei muito enquanto pessoa, porque eu percebi que os povos indígenas eles têm muito a ensinar a gente. Desde das relações pessoais, do cuidado com a família, do respeito aos mais velhos, do respeito às crianças, do trato que tem com as mulheres, e isso é fundamental. Talvez se a gente vivesse como eles na nossa sociedade, nós não teríamos aqui tanta violência contra a mulher, tanta violência contra as crianças e contra os idosos. Então, só isso já seria um grande avanço para a nossa sociedade, se a gente pudesse
compreendê-los melhor, perceber e respeitá-los mais do que a gente do que pode, porque o que os índios hoje pedem, eles não pedem só terra, ficam brigando por isso. O que eles querem é respeito nosso pela sociedade que eles vivem, respeitar o seu modo de ser, a sua cultura e as suas terras. É isso que a gente tem a dizer no final e agradecemos muito pela oportunidade. Nós é que ficamos felizes por tê-los aqui, por ter esse projeto do Irineu GA, mito de origem do povo terena, e queira Deus que a gente possa, depois de setembro, trazê-los novamente aqui para poder falar também dos outros povos indígenas que já estão encaminhados e só precisa da sua colaboração, da sua compreensão, porque, pelo que a gente notou aqui, a Secretaria da Cultura do município está fazendo a parte dela. E também você que é educador, você que é professor, você que tem essa possibilidade de dar este apoio, o faça para que a gente possa ter aí uma sociedade melhor. Muito obrigado pelo carinho de todos. Semana que vem tem mais.